Bom dia, a paz. Vocês estão bem? Tomaram café? Todos acordados? Empolgados? Mais ou menos? Mais ou menos acordado ou mais ou menos empolgado? Então tá bom. Espírito Santo vem com cafeína na veia agora, em nome de Jesus. Eu achei interessante a oferta antes da pregação, porque fica meio como a graça de Deus, né? A salvação vem antes de qualquer uma das nossas atitudes. Então, você ofertou não porque eu preguei bem ou porque eu pareci bonitinho, mas por causa da sua generosidade. Isso é lindo, muito bom. Bom, vamos começar essa manhã. Eu queria começar falando um pouquinho de mim, porque ajuda quando alguém de fora, estranho como eu, venho e você fica se perguntando por metade do tempo quem é essa pessoa e que autoridade ela tem para falar do que ela está falando e de que avião ou caminhão ele caiu, né? Acredite se quiser, essa é a minha melhor versão na vida. Eu já fui pior. Quando a minha esposa me conheceu, nós nos conhecemos nos Estados Unidos, e quando ela me conheceu, eu estava num propósito com Deus. Eu estava raspando a minha cabeça por 1 ano. Eu tinha mais ou menos 10 quilos a menos do que eu tenho agora. Então vocês imaginam a figura que ela conheceu. Ela é uma mulher de fé, ela é uma mulher de visão, semeou na minha vida. Nós estamos casados já há um pouquinho mais de 12 anos e temos 2 filhos, a Ana Petra, de 10 anos, e o Joseph, de 7 anos. Ele fica indeciso, ele não sabe se ele quer ser jogador de futebol ou o Homem-Aranha quando crescer. Então, ainda está na fase de decisão, né? Então, já ela quer ser nada, ela quer ficar no quarto dela, brincando no celular. São coisas que os pais precisam lidar, né? O Diego estava falando que ontem ele estava me contando que ele viu na internet eu falando do nome dos meus irmãos, e eu resolvi contar para vocês, para ver se você sente uma empatia comigo e resolve me ouvir no que eu vou dizer. Porque você vai falar assim, poxa, tadinho dele, eu vou dar ouvidos ao que ele tem a dizer, né? Não só pela unção do Espírito Santo, né? Se não fosse suficiente, misericórdia. Mas além do meu nome ser Web, e você já deve, como o pastor, feito um bullying no seu coração contra mim, além do meu nome ser Web, eu nasci em Varginha, Minas Gerais. Diz tudo, né? Então, se você não riu, é porque você provavelmente tem menos de 25 anos. Aqueles que são mais velhos dão uma risadinha, mesmo que, tipo, desconfortavelmente rindo de que eu nasci em Varginha. E você não sabe por que é engraçado, não pergunte para ninguém por quê. Só acredite. E eu passei a minha vida sendo o Web de Varginha, o Web da cidade do ET. Ou o próprio ET de Varginha. Então, de bullying eu sofri suficiente. Todos os nomes possíveis, os apelidos possíveis eu já recebi. Já fui Xuxa, já fui Hebe Camargo, já fui Webcam. Cada web que surgia na internet, alguém aplicava a mim. Hoje o mais novo é o Webjet, né? Mas além de tudo, além de ser Web de Varginha, eu sou de uma família de 5 irmãos, e nós somos a 3ª geração com W. Então você consegue imaginar aí o que pode vir disso, lá de Varginha, a criatividade dos mineiros em criar nome com W. Então, o meu avô, ele se chamava Watson, que é um nome legal, é um nome da hora. O irmão dele se chamava Wellington, e o outro irmão se chamava Wilmington. Gente, vocês não podem rir do nome das pessoas. É feio, cara. É maldade rir do nome das pessoas. Tem alguém com nome estranho aí?
Ninguém vai levantar a mão. Não, deixa. Qual que é o teu nome? Maria. Rochelle é top. Oh, se fosse o Rochelle com W, aí a gente... Mas aí o meu avô Watson teve filhos e ele chamou... Pastor, não pode rir, pastor. Se segura. Aí, o nome do meu pai, ele colocou de Winston. É bonito. É bonito. E aí, o outro nasceu, ele pôs o nome de Williams, que é top, topzera. O outro de Winslow. E nasceu uma menina. Ele colocou de Vânia com W. O meu pai casou, falou assim: abençoarei a minha geração, darei a eles nome com W. E aí veio o primeiro, Wade. É um nome, gente. Wade. Veio uma menina, Wendy. Veio outra menina, Welly. W-E-L-L-Y. Veio eu, mais bonito o nome, Web. E aí nasceu uma outra filha, Winnie. Imagine então a mãe, Rosângela, a única normal da família, chamando os filhos para janta. Wade, Wendy, Welly, Web, Winnie, vem. Ou como ela faz até hoje. O Wade, o Web, mãe. Vem cá, Web. Eu sei, Tinho. Aí ela me chama de Tinho, que não tem nada a ver com Web. É uma família normal, então só para você entender de onde eu venho, como, enfim, que caminhão eu caí. Eu daria um prêmio para quem conseguisse falar o nome dos meus irmãos, mas eu não tenho prêmio para dar, então... foi uma infância legal. E aí me mudei para os Estados Unidos com 21 anos para estudar e trabalhar. Acabei só trabalhando por um bom tempo. Conheci minha esposa em Nova Jersey. De lá nós nos mudamos para uma casa de oração para sermos missionários, para estudarmos missões. E 2 meses depois de casado, então éramos recém-nascidos quando nós entramos para o ministério em tempo integral. Foi uma loucura. E lá naquela casa de oração nós ficamos por 2 anos e meio servindo como missionários. E de lá o nosso líder daquela casa estava de mudança para o IHOP em Kansas City. E lá no IHOP, e nós acabamos indo com ele para o IHOP. E ficamos lá em Kansas City por 3 anos e meio servindo. Até que o Dwayne Roberts, um dos líderes da casa de oração lá, estava de mudança para o Brasil, e ele nos convidou a vir com ele para ajudar a construir e a começar a casa de oração em Florianópolis, que é o F-Hop. E nós ficamos então no F-Hop em Florianópolis por 5 anos, e até março desse ano, onde o Senhor nos transferiu para São Paulo, onde nós estamos servindo como pastores auxiliares numa igreja chamada Gravidade Zero. Uau, estou falando só coisa fora da caixinha na minha vida. Então, nós estamos lá servindo na capacidade de pastores e professor. E Deus é bom. E aqui estou eu agora para servir vocês. E é um prazer, é um privilégio, me sinto honrado em estar nessa casa. E eu quero fazer o meu melhor para te ajudar a compreender aquilo que nós viemos aqui para fazer. Abra sua Bíblia em Lucas 18. Pai, nessa manhã, nós pedimos a Ti que o Senhor venha sobre nós com entendimento e sabedoria, derramando sobre nós o Teu Espírito, para que haja clareza no falar e clareza no compreender. Eu peço que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração disposto a obedecer a Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, ser como tolos que ignoram a Sua palavra apenas ouvindo, mas que a partir daquilo que nós entendermos, nós venhamos praticar na nossa própria vida. Em nome de Jesus, aviva a Tua obra no meio do Teu povo, Senhor. Amém.
Amém. Bom, eu queria falar primeiro essa manhã a respeito de uma parábola que Jesus falou a respeito de oração, para que nós entendemos onde nós estamos hoje inserido no meio da timeline da história de Deus que Ele está construindo, e por que a oração nos nossos dias é ainda mais importante do que nos dias da igreja primitiva, por exemplo. Se nós compreendermos o que Jesus está ensinando nessa parábola, vai facilitar e ao mesmo tempo vai nos dar um certo temor de que nós precisamos ter comunhão com Cristo, a não ser que nós não o conheçamos, porque aqueles que não o conhecem não se importam em ter comunhão com Ele, mas se nós o conhecemos, então é necessário de que nós venhamos ter comunhão com Ele. Lucas 18, o contexto do que ele vai falar aqui agora está na continuação da conversa, que é Lucas 17. A partir do versículo 20 até o versículo 37, ele está falando a respeito do fim dos tempos. Ele está falando sobre um momento em que o Filho do Homem vai retornar dos céus para reinar soberano e submeter todas as coisas debaixo da sua autoridade. E ele fará isso em comunhão e parceria com a sua igreja. Essa passagem, ela é paralela a Mateus 24, Mateus 24, 25. Mateus 24, 25, assim como esse, é a melhor porção das Escrituras em que o Filho do Homem fala a respeito do contexto do retorno do Filho do Homem. Então, Mateus 24, Jesus está saindo do templo com os seus discípulos, e os discípulos meio que tentam se vangloriar das obras de Jerusalém, e eles, olha Jesus, olha que coisa incrível essas construções, aquilo que está sendo feito em Jerusalém, é uma boa cidade para você reinar, né? Tipo, fazendo a fita de Jerusalém para Jesus. E aí Jesus olha para eles, cara, vocês não sabem nada, inocente. Não vai ter pedra sobre pedra que não seja derrubada, não vai ter pedra sobre pedra que fique no lugar quando eu chacoalhar tudo que precisa ser chacoalhado aqui. E aí eles falam, como Jesus e quando? Quais serão os sinais do retorno do Filho do Homem? Então Jesus começa a explicar para eles como é que será o cenário do mundo quando Jesus descer do céu retornando. Então, quem melhor do que o próprio Filho do Homem para nos dizer como o Filho do Homem vai retornar? Então ele nos diz que haverão guerras, haverão tremores, haverão enganação, haverá corrupção, haverão leis que serão depravadas. As leis antigamente elas eram feitas a respeito daquilo que é certo e que é errado. O que é certo precisa ser preservado e o que é errado precisa ser punido. Hoje em dia as leis já não são dessa maneira. Hoje em dia as leis são feitas de acordo com o desejo pecaminoso do homem. O que é que você gostaria de ser? Então vamos criar uma lei para que você possa ser o que você quer ser. Eu quero ser uma árvore, né? Então vamos criar uma lei para que você possa se declarar uma árvore, tá? Aí alguém dá uma risada aqui, que foi? Você é arborofóbico, né? Você não pode rir do que eu desejo ser. Eu tenho liberdade de ser o que eu quiser. Então as leis hoje em dia, elas foram corrompidas para que o homem pudesse crescer nos seus próprios desejos. E isso está inserido no contexto que Jesus está ensinando em Mateus 24. E aí ele fala que haverá uma grande apostasia, onde muitos daqueles que estão no nosso meio como igreja terão seu coração esfriando e enganados por um ensinamento deturpado a respeito de sua identidade, a respeito de Cristo, a respeito do seu propósito, e eles vão começar a enganar uns aos outros e atrair uns aos outros. Essa é a grande apostasia. E aí ele fala que nesse contexto, onde haverá uma grande escuridão crescendo sobre a terra, de maldade e de corrupção, e dessa maneira, e ele diz que será nesse contexto que nós veremos os sinais do retorno do Filho do Homem. E assim como em Lucas 17, ele começa a dizer, que no versículo 26, que aqueles dias serão como nos dias de Noé, e aqueles dias serão como nos dias de Ló. O que nós precisamos entender nos dias de Ló, nos dias de Noé, é de que Noé era um pregador de justiça, é o que a palavra diz a respeito dele.
de que ele ensinava e ele apregoava de que era necessário que houvesse um arrependimento das suas obras e de que o sinal do seu arrependimento fosse: me ajuda a construir a arca e vamos entrar nela junto. Ok? Só que as pessoas que ouviram Noé apregoar a pregação dele, eles ouviam: vai cair chuva do céu, me ajude a construir um barco no meio da terra. Que tolice é essa, Noé? Vai cair água do céu? Até hoje, desde que Deus criou a terra, Deus manda uma brisa toda noite para que haja como é que chama? Venha aguar a terra, e agora você está me dizendo que vai cair água do céu? Não havia chovido ainda. Então, enquanto nós olhamos do futuro para o passado e nós dizemos: Noé era um pregador de justiça, para aqueles que o ouviam diriam: Noé era um tolo, porque nunca choveu. Noé é um tolo. Como assim construir um barco? Que tolice maior do que essa poderia haver? Nenhuma. Noé é um idiota. Como assim? Assim como Ló, que era o único justo no meio da cidade de Sodoma, não havia por que ele não ser corrupto, não havia por que ele não aproveitar dos deleites da cidade. Aqueles que olhavam para ele falavam: você é um tolo, cara. Você precisa viver na cultura. Você precisa ser como nós. Você precisa fazer o que nós fazemos. Aproveite aquilo que nós podemos oferecer a você. Então, nós olhamos e falamos: Deus removeu Ló da cidade porque ele era justo. Mas aqueles que estavam ao redor de Ló diriam: ele é um tolo. Assim também nós precisamos entender que no contexto do retorno do Filho do Homem, nós seremos chamados de tolo, por entender uma sabedoria que é divina. Porque aquilo que nós estaremos fazendo e vivendo no contexto do retorno do Filho do Homem, aos olhos da sociedade vai ser ridículo. Já é ridículo que num sábado de manhã vocês estejam aqui dentro aprendendo sobre oração. É tolice vocês fazerem isso, porque o sábado é o dia de descanso. Sábado é o dia de você ficar dormindo até 3 horas da tarde. E vocês estão aqui. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, para Noé, ele estava construindo por décadas um barco para que ele pudesse, na esperança da sua pregação, trazer mais pessoas para dentro do barco. Mas ninguém ouviu a sua pregação, até que cluc, 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 começou a chover. Quando começou a chover e a pregação de décadas fez sentido na mente deles, então já era tarde demais, porque Noé já estava dentro da arca e a mão do Senhor havia selado a porta. Não dava mais para entrar. Então é necessário de que nós entendamos que Jesus está dizendo: ouça e entenda a sabedoria divina hoje, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda nós podemos adentrar a arca, porque no momento que a arca fechar, vai ser tarde demais. E aí é onde o contexto de Lucas 18 entra. Ele está dizendo exatamente isso, a respeito do final dos tempos. Então, se Jesus está falando aqui a respeito do final dos tempos, a respeito da geração que verá Jesus voltar, e essa geração não foi a geração da igreja primitiva, não foi Pedro, não foi João, os apóstolos que estavam ao redor dele, ouvindo ele falar a respeito disso. Então nós precisamos, de maneira simplista, entender que esta parábola que ele está para ensinar é principalmente para a igreja que estará vivendo o contexto de Lucas 17 e de Mateus 24, esperando o momento do retorno do Filho do Homem. Estão comigo? Faz sentido isso? Em outras palavras, se Lucas 18 não era para eles, era para a geração que está por vir, então nós precisamos simplesmente fazer a pergunta: quem é essa geração? Eu pessoalmente acredito que ou somos nós, ou serão os nossos filhos. Mas os sinais da vinda do Filho do Homem estão muito claros, e para que o cenário político, econômico, governamental das Escrituras possam vir à tona e acontecer como as Escrituras nos dizem que vão acontecer, basta uma noite. Em uma noite tudo pode mudar.
Basta uma guerra de um dia para que governadores caiam, outros governadores venham ao poder, de que um novo sistema econômico apareça. Basta uma noite, um dia, tudo pode mudar. A tecnologia mudou a história. Então, nós estamos na beira, nós estamos naquela expectativa. Quem, como e quando? Quem, como e quando? Mas enquanto nós estamos nessa expectativa de quem, como e quando, nós como cristãos, nós temos a sabedoria do céu sobre aquilo que há de acontecer. E nós temos a sabedoria do céu de como nós mantemos nossos corações vivos na esperança até que isso aconteça. Noé manteve o seu coração vivo porque a palavra nos diz que Noé caminhou com Deus. O que significa caminhar com Deus? Assim como Enoque caminhou com Deus. Significa que ele ouvia a voz do Senhor, significava que ele dialogava com Deus, ele falava e esperava a resposta, e significa que ele obedecia o que Deus falava a ele. Hoje em dia nós temos visto uma cultura crescendo ao redor do cristianismo, o que já existia, de que a graça nos bastou para que nós vivêssemos a nossa vida plena, a plenitude do eu, né? Eu devo viver totalmente aquilo que Deus me criou para ser, porque a graça me foi suficiente, como se aquilo que Deus me criou para ser fosse independente do próprio Deus que me criou. Isso não pode ser verdade, porque Deus não nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós fôssemos independentes dEle. Na verdade, Ele nos comprou do nosso Senhor, do pecado e da morte, para nos trazer para o seu senhorio, onde nós o servimos no seu propósito para a nossa vida. Então, aqui agora nós estamos na expectativa, qual é o conselho que Jesus vai nos dar, se nós somos a geração que verá Ele retornar. Estão comigo? Vamos ver qual é o conselho? E Ele dá esse conselho em forma de parábola. Ele diz assim: havia numa certa cidade um juiz iníquo, ou um juiz injusto. E esse juiz, ele era corrupto, porque ele não se preocupava nem com o que Deus queria, nem com o que Deus achava ou pensava do seu julgamento, muito menos daquilo que as pessoas falavam a seu respeito. Tudo o que ele queria era aquilo que iria trazer ganho para ele mesmo. Eu preciso julgar o seu caso vai me trazer algum favor? Não, então não me importo. Eu vou julgar a favor do outro lado, porque o outro lado vai me favorecer. Eu sei que é difícil para nós compreendermos como brasileiros, porque nós não sabemos o que é ter um juiz corrupto no Brasil. Mas outras nações têm muitos juízes corruptos, que se importam somente consigo mesmo. Então esses juízes lá fora, eles julgam apenas de acordo com aquilo que eles vão ganhar com o seu juízo. E esse é o tipo de juiz aqui na Bíblia, um juiz que se importa apenas com aquilo que ele deseja. E aí Jesus continua dizendo no versículo 3, naquela mesma cidade havia também uma viúva que sempre pedia ao juiz: juiz, faz justiça contra o meu adversário, faz justiça na minha vida. A definição, essa água aqui é minha? Ou o pastor já bebeu? Compartilhar baba santa. Então, aquela viúva, nós não sabemos o que tornou ela viúva, a não ser que ela perdeu o seu marido. Mas é possível que ela tenha se tornado viúva justamente pela injustiça que foi cometida contra ela. Talvez o seu marido possa ter morrido por causa de um trabalho ou por causa de algo que foi feito errado, e agora a viúva estava cobrando do juiz aquilo que era dela por direito, ou simplesmente ela precisava daquilo que era dela por direito para que ela pudesse sobreviver ou manter a sua família. Não sabemos exatamente qual era a causa que ela estava pleiteando, mas a justiça aqui nesse caso, a palavra tzedek no hebraico, mas no grego aqui, ela define muito mais uma
fazer certo o que está errado, ou consertar o que está quebrado. Então, o que ela está pedindo é: existe algo na minha vida que está quebrado, está estragado, está fora do lugar, e o poder de consertar está na sua mão. Juiz, eu estou te pedindo, conserte o que é meu por direito. É meu direito ter ou ser ou estar em um lugar, em uma posição que eu não estou, e isso por causa da sua opinião ao meu respeito. Você não dá a mínima a respeito de mim, você não se importa com a minha causa, mas eu estou te clamando: faça justiça contra os meus adversários. E no caso aqui agora, o próprio juiz se torna adversário dela, porque o próprio juiz está resistindo em favor dela. E então ela tem adversários externos e adversários internos no caso dela. E ela está dizendo: eu preciso que você ouça o que eu estou te pedindo, mas eu acredito que você só ouve a si mesmo. E o juiz dizia para ela, sempre quando ela pedia justiça, ele dizia não. No outro dia ela vinha de novo: juiz, faz justiça contra o meu adversário? Não. No outro dia ela resolvia mudar a voz: ô juiz, faz justiça contra o meu adversário? Não. Juiz, faz justiça contra o meu adversário? Não. Juiz, eu decreto, faz justiça contra o meu adversário? Não. Juiz, eu profetizo, faz justiça contra o meu adversário? Não. Juiz, estou jejuando há 40 dias, faz justiça contra o meu adversário? Não. Não importava a maneira que ela vinha diante desse juiz, o juiz não se importava em responder a favor dela, mesmo que ela clamasse a ele de dia e de noite pedindo a mesma coisa. Mas o juiz, mesmo ele sendo corrupto, ele não era tolo. Ele pensou: eu odeio essa viúva, eu não me importo com o que ela quer, eu não me importo com a situação dela, eu não quero vê-la bem, não tem nada que me conecte a ela, não tem nada, na verdade eu poderia mandar uns capangas e matar essa viúva, e ninguém ia nem sentir falta dela, mas eu acho que eu tenho uma outra solução. Se eu der a ela o que ela me pede, ela vai embora. Simples assim. É só dar a persistente, a chata da viuvinha o que ela está pedindo. Eu estava tentando lembrar outra palavra, não veio. A viúva então veio diante dele na outra manhã: juiz, faz justiça contra o meu adversário. E ele finalmente diz: pega o que é seu e vaza daqui. E aquela viúva teve o que ela queria, por muito persistir, por muito pedir, não porque o juiz se importava com ela. E aí Jesus para a parábola ali, no meio do que ele está falando, no versículo 6, e ele diz a seguinte coisa: ouvi o que diz o juiz iníquo, ouçam o que ele disse para ela. Eu não me importo, mas eu te dou. Por quê? Porque você perseverou em pedir. Se a perseverança no lugar de pedir, de clamar por algo, funcionou para um juiz iníquo, então aqui é o que Jesus está nos dizendo, porque ele começa a parábola dizendo a seguinte coisa. O Lucas nos diz, que ele contou essa parábola sobre o dever de sempre orar e nunca perder a esperança, ou nunca esmorecer, ou nunca desistir, desanimar, dependendo da sua tradução. Então, o motivo dessa história que Jesus está nos contando é para que nós que estamos vivendo no contexto do final dos tempos, entendamos de que a oração, ela não funciona somente como uma atração sem fundamentos, como uma paixão que você se apaixona, ou um vício que você é atraído por aquilo mesmo que você não queira, mas de que no final dos tempos, no momento de escuridão que nós estaremos vivendo,
é necessário de que nós oremos. Porque ou você estará no lugar de conversação com Deus, ou você automaticamente terá o seu coração corrompido, ou distorcido, ou desanimado. Você irá automaticamente perder a esperança, se você não estiver ouvindo a voz do Senhor, e deixando a sua voz ser ouvida diante dEle. Então é como um casal que se ama e se relaciona diariamente, até que talvez o seu marido possa receber um emprego em outra cidade, e ele precisa partir por um tempo, e ele começa a ouvir, e todos os dias ele passa horas com a sua esposa no telefone para manter o relacionamento ativo. Eu te amo, mozinho, estou morrendo de saudade. Na segunda semana ele liga um dia sim, um dia não. Depois de 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, ele liga uma vez por semana. E automaticamente você descobre que aquilo que era obrigação em um relacionamento para manter o seu relacionamento funcional, começa a desvanecer. E a paixão e o amor que tem no coração começa a se calar. E você, mesmo que você não queira e não aceite, você começa a ouvir outras vozes. Você começa a ouvir outras linguagens, começa a sentir outros cheiros, outros perfumes, começa a ser atraído por outras sensações. E quando esse marido menos espera, de repente, ele já está com um novo amor. Por quê? Porque ele não está ligado em relacionamento com aquela que ele deveria estar. Porque a distância, a falta de relacionamento e interação faz com que o coração automaticamente esfrie. Eu não preciso dizer que um casamento precisa disso, né? Todos entendemos essa realidade. Um pastor não precisa dizer para um casal: vocês precisam conversar. Um casal que não conversa não é um casal, não está casado. Mesmo que seja para brigar todo dia, brigue. Mas conversem. Falem na cara um do outro, deixa ouvir a voz do outro. Porque ouvir a voz daquele que você ama, mantém o seu coração aceso. Mantém a chama do relacionamento ativo. Mas agora, se você passa 3, 4, 5 dias, uma semana sem conversar com o seu marido, sem conversar com a sua esposa, então você tem um problema. Porque aí você vai para a TV, aí você vai para o trabalho, aí você vai para os seus amigos, e aí outras vozes começam a aquecer o seu coração, que deveria ter sido aquecido pela voz do seu amado. Então Jesus aqui, ele aplica essa realidade, nos dizendo que naquele dia, no contexto do retorno do Filho do Homem, ou nós estaremos em relacionamento com Ele, ou nós estaremos frios, fazendo parte da grande apostasia. E aí? São 2 caminhos, qual que a gente escolhe agora? Eu espero que para você seja fácil essa escolha. Nós devemos entender agora como e por que esse lugar de oração vai funcionar no final dos tempos. Então ele nos conta a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente, e agora ele para e diz: ouça o que o juiz iníquo está dizendo. Ele não se importa com ninguém, ele não se importa que ela seja persistente, ele não se importa que ele esteja na posição de trazer justiça, ou de consertar o que está errado, ou de trazer ela para perto e cuidar dela como sendo uma viúva. Mas ele deu a ela simplesmente porque ela estava perturbando ele. Mas, e aí ele lança essa e diz no versículo 7: por um acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, mesmo que pareça demorar? Então, por um acaso, aquele que está no céu, assentado sobre um trono, reinando soberano, e que é um juiz justo, e que ama aqueles que Ele escolheu, que Ele posicionou, que Ele atraiu para perto, e que Ele ensinou como falar com Ele, por um acaso você não acredita que Ele não vai ouvir você, e te responder quando você fala com Ele?
Por um acaso você acredita que quando você abre a sua boca para falar com Deus, você é como a viúva diante de um juiz iníquo? Porque é assim que muitas vezes nós lidamos com Deus, como se nós tivéssemos algo que nós queremos, mas Deus não quer de jeito nenhum, e nós estamos aqui diante dele confrontando Deus, para convencer Deus de fazer o que nós queremos, e Ele está nos resistindo. Não é verdade? Já passou por isso? Já teve esse sentimento? E aí nós começamos a buscar estratégias de como fazer Deus fazer uma oração ser respondida. Se você orar de tal maneira, Deus responde. Se você orar em tal lugar, Deus responde. Se você jejuar tantos dias, Deus responde. Se você der tanto dinheiro, Deus responde. Se você der a oferta X, Deus responde. Por um acaso, o que Jesus está nos ensinando é a respeito daquilo que nós queremos, ou daquilo que Ele é, e nós somos diante dEle? Porque aqui Ele está deixando claro, sem contar qualquer outro versículo da Bíblia, passagem que nos ensina sobre a nossa identidade sacerdotal diante do Deus do universo. Ele nos ensina de que nós fomos escolhidos e posicionados nesse lugar por Ele. Em outras palavras, é como se eu, como juiz, trouxesse alguém para mim e falasse assim: o seu trabalho é falar comigo, e o que você vai falar comigo é a respeito do que eu desejo fazer, e quando você pedir para que eu faça, eu vou fazer porque eu tenho o poder de fazer. Então seja ousada, fala comigo sempre, porque eu amo ouvir a sua voz. Mas nós, quando nós falamos com Deus, geralmente nós estamos assim: falar sobre o que com Deus? O que eu peço? O que eu falo? Deus não está se importando que meu dia foi mal. Deus não se importa que o meu carro acabou a gasolina. Deus não se importa que eu não comprei um Danone para o meu filho. Deus não se importa que, sei lá, o meu emprego está difícil e meu chefe é arrogante e ele faz mal para mim. Para que eu vou falar sobre essas coisas com Deus? Bom, qual é a vontade de Deus a respeito do seu trabalho? Qual é a vontade de Deus a respeito dos seus filhos? Qual é a vontade de Deus a respeito da sua saúde? Qual é a vontade de Deus a respeito da sua família? A respeito do seu casamento? A respeito da sua igreja? A respeito da sua cidade? Porque se nós compreendermos quem é Deus e a sua vontade em relação a tudo isso, será simples conversar com Deus. Ele diz assim: mesmo que pareça demorar, Ele trará justiça aos seus escolhidos. Em Isaías 30, ele diz assim, que Deus deseja fazer misericórdia, mas Ele espera. Espera aí, Ele é soberano, não é? Se Ele é soberano e Ele deseja fazer misericórdia, faça. O que está te impedindo? Simplesmente faça. Ele diz não, Ele espera. Espera o quê? E ao som da sua voz, Ele se levanta e te responderá. Ele está assim: eu desejo fazer misericórdia, eu desejo fazer misericórdia, eu desejo fazer misericórdia. Até que alguém ouve Deus falar: eu desejo fazer misericórdia. E essa pessoa que foi colocada por Deus naquele lugar fala para ele: Deus, faça misericórdia. E Deus fala assim: é exatamente isso que eu vou fazer. E Deus faz misericórdia porque você pediu. Mas você já teve alguma oração que demorou? Que pareceu demorar? Uma vez eu ouvi uma frase, e essa frase me marcou, eu até adicionei um pouquinho nela, mas ela diz assim, eu quero que você anote ou que você tatue na sua mente essa frase: toda oração feita no nome de Jesus, sendo da vontade de Deus, será respondida. Toda oração feita em nome de Jesus, sendo da vontade de Deus, será respondida. Aqui agora está um mistério. Ou agora, ou quando Jesus voltar. Porque muito daquilo que nós pedimos a Ele, não é tempo de Ele responder, mesmo que seja da vontade dEle. Mas Ele vai cumprir toda a justiça quando Ele vier. Ele vai estabelecer o seu reino de retidão, justiça e santidade
quando ele retornar. Com certeza ele fará isso. E aqui é o contexto que ele está dizendo, mesmo que pareça demorar. Mas enquanto ele demora, qual é o nosso papel? Continuar pedindo, continuar a conversa, falar a respeito do que ele deseja fazer, da sua vontade, de como nós queremos permanecer nele, queremos que ele cumpra a sua vontade em nós e na nossa família, e na nossa cidade e na nossa nação, até o dia em que ele vier para cumprir a sua vontade. Ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Essa questão do escolhidos, Isaías 56:7, Jesus falando a respeito dos gentios, ele diz assim: eu os atrairei a mim, atrairá nós os gentios a ele, e eu os levarei ao meu santo monte, eu os encherei de alegria na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, para todos os povos. A promessa que Jesus faz em Isaías 56:7 é de que ele iria nos atrair a ele, mas de que o lugar de relacionamento não seria um lugar entediante, um lugar chato, porque Deus não é chato, somos nós que somos. É você que é chato, porque Deus é fascinante, Deus é maravilhoso, majestoso, e quando nós nos posicionamos diante dele, é fascinante. E esse lugar de oração, ele deveria ser assim. Então ele diz de que ele fará justiça àqueles que ele atraiu e posicionou diante da sua presença, e que clamam a ele de dia e de noite, porque ele é um justo juiz, pedindo para que ele cumpra a justiça que está no seu coração, mas que talvez pareça que vai demorar. Sabe, queridos, no dia do retorno de Jesus vão ter dois tipos de crente: aqueles que vão pensar que Jesus demorou demais, ou na verdade, veio rápido demais. Esses são os servos que Jesus vai voltar e ele vai tentar se cobrir. Mas já? Eu não fiz o que o Senhor pediu, eu não me cobri, eu não fui aonde o Senhor disse para eu ir, eu não multipliquei os talentos, eu não obedeci, eu não fui, mas eu achei que eu ia ter tempo de casar, achei que eu ia ter tempo de viajar, achei que eu ia ter tempo de fazer minha faculdade, de ter o meu emprego, rápido demais. E também haverão aqueles servos, como diz em Mateus 24, 25, que estarão esperando o seu Senhor, prontos. Jesus, quanto tempo estou te esperando? Estou te esperando há décadas, pronto, vigilante. Dei comida aos servos, arrumei a casa, me vesti, todos os dias eu estou na porta esperando o meu Senhor voltar. E o Senhor demora, porque a sensação daqueles que estão fazendo o que o seu Senhor pediu é de demora. É igual o filho fazendo o que não deve fazer quando o pai sai de casa. Já viu isso? O pai chega e sai. Eu não estava esperando que ele voltasse agora. Mas aquele que está fazendo, que está sendo obediente, nossa, pai, que demora, eu estou te esperando faz um tempão, não é? Pelo menos os meus filhos são assim, eu não sei se é normal isso. Versículo 8, ele lança uma declaração e uma pergunta. A declaração já é difícil de compreender se você passar rápido. Ele diz assim: mesmo que pareça demorar, mas eu vos digo, certamente ou rapidamente ele fará justiça, ou fará justiça depressa. Esse depressa não é de que nós vamos pedir uma vez e Deus vai fazer. É de que quando ele fizer justiça, a justiça será rápida. Estou entendendo a diferença? Não é que você entendeu a vontade de Deus e você diz: Senhor, traz salvação na minha família. Uau! Que salvação rápida! Não, Senhor, faz salvação na minha família. Senhor, traz salvação na minha família. 30 anos depois: Senhor, traz salvação na minha família. E num dia de manhã, quando você menos espera, salvação vem na família. Essa é a rapidez da justiça que ele faz.
Assim como o seu retorno será rápido, de repente, todo olho verá o sinal do Filho do Homem, de um lado, de um extremo ao outro, como um relâmpago, como um raio, ao soar de uma trombeta. De repente, ele fará justiça rapidamente, mas ele fará justiça em concordância com os pedidos dos seus escolhidos, em concordância com o pedido daqueles que estão clamando a ele. Só que aí ele faz uma pergunta que é desconcertante. Eu imagino a cara dos discípulos quando ele faz essa pergunta. Ele diz assim: porém, entanto, quando o Filho do Homem voltar, quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Ele acabou de dizer para eles: cara, eu coloquei vocês aqui, eu amo ouvir a voz de vocês, eu me preocupo com o seu coração, eu amo que vocês estão levantando suas vozes diante do trono da graça para falar com o Pai. Mas quando vier, será que eu vou encontrar alguém fazendo isso? Se Jesus fez a pergunta, nós precisamos pelo menos ponderar a possibilidade de que isso seja real. E eu vou falar para você agora, se fazer essa pergunta, claro, quando Jesus vier, ele vai encontrar fé em Criciúma. Ele vai encontrar os seus servos fazendo o que ele disse que eles precisavam fazer. Eu só ouvi uma resposta aqui na frente. A resposta é clara, a resposta ele mesmo nos dá. A resposta está escrita no final do livro. O livro já vem com o final, gente. Não está escrito a ser continuado. O nosso livro tem resposta para essa pergunta, a resposta para a pergunta que Jesus fez. E a resposta está em Apocalipse 19. A noiva se fez pronta. A resposta deve ser rápida, toda vez que essa pergunta for feita. Sim, Senhor, o Senhor encontrará justiça, o Senhor encontrará os seus escolhidos, o Senhor encontrará fé em Criciúma, porque nós estaremos aqui fazendo o que o Senhor nos chamou a fazer. Eu esperava um pouquinho mais de empolgação. Tudo bem não ter empolgação, contanto que tenha obediência. Nós precisamos ouvir, mas mais do que ouvir, nós precisamos praticar. Então nós viemos à seguinte pergunta: se Jesus vai fazer justiça, e Ele nos posicionou a orar, o que é que nós oramos? Como é que nós oramos? Eu esqueci de começar meu cronômetro, porque eu falo demais. Mas eu estou finalizando. Quando nós usamos versículos do tipo: é simples, tudo o que nós pedimos, Ele certamente nos dará. É a promessa de Jesus, não é? A gente sempre ouve isso. Se você pedir em nome de Jesus, Ele vai dar, porque Ele prometeu. Tudo que nós pedimos, Ele vai dar. Bom, o versículo não é só isso. O versículo você esqueceu a parte A do versículo. Você precisa compreender como você vai ter suas orações respondidas. Ele diz: se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, se você tiver comunhão comigo, e é obediente às minhas palavras, e as minhas palavras estiverem na sua mente, no seu coração, diariamente, constantemente, você estiver compartilhando do que eu desejo, então, tudo que você pedir, o Pai vai trazer, o Pai vai dar, o Pai vai responder. Por quê? Porque quando você pedir, você não vai pedir para o seu próprio prazer, você não vai pedir porque você quer, você vai pedir porque as minhas palavras estão em você, e você vai pedir o que está no meu coração e não no seu coração. Estão entendendo? É da vontade de Deus descer e sarar a nossa terra? É? Vamos fingir que a gente diz amém de vez em quando. Amém? Amém.
Vocês estão em concordância do que eu estou falando? Estou pregando heresia, pastor? Ainda não, né? Então tá bom, então, por enquanto tá bem, ufa. Bom, é da vontade de Deus de trazer, de sarar a nossa terra. Mas como é que você sabe disso? Nós sabemos disso porque a sua palavra nos ensina. Ele nos deu a sua vontade. Qual é a sua vontade? Eu desejo sarar a terra. Mas quando ele vai sarar a terra? Como ele vai sarar a terra? Se o meu povo... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, clamar, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que eu sou Deus, reconhecer que você não pode fazer nada sem mim, reconhecer de que você fora de mim não pode fazer nada, entender de que o seu propósito está em mim, a sua existência está em mim, e quando você clamar a mim e pedir que eu faça justiça sobre a sua terra, então eu ouvirei dos céus, então eu virei, perdoarei os seus pecados, e o quê? Sararei a sua terra. Quando então ele sara a terra? Quando nós estivermos nele, suas palavras estiverem em nós, e nós estivermos conversando com ele sobre o que ele deseja fazer. É simples assim. Eu vou simplificar a oração boa para você. Primeiro, oração é simplesmente conversar com Deus sobre qualquer coisa. Isso é oração. Mas nós também temos orações intercessórias, que é quando nós pedimos que Deus faça algo. A oração intercessória, ela não pode ser baseada naquilo que você quer. Oração intercessória é baseada no que Deus deseja fazer. Ok? Então, em outras palavras, nós pedimos ou nós conversamos com Deus sobre o que está no coração dele, de que ele deseja fazer. Presta atenção, que agora eu vou explicar a oração intercessória. Deus coloca no seu coração ou te declara a respeito da palavra o que ele deseja fazer. Você ouve ou entende o que Deus te disse que ele deseja fazer. Então você pede a Deus o que você ouviu ou entendeu o que ele te disse que ele deseja fazer. Deus ouve o que você pediu, que você ouviu ou entendeu o que ele te disse que ele deseja fazer. E quando Deus ouve o que você pediu para ele, que você ouviu ou entendeu o que ele te disse que ele deseja fazer, ele olha para você e diz assim: uau, que ótima ideia! Eu vou fazer exatamente isso! E aí a gente sai do lugar de oração assim: eu movo o coração de Deus com as minhas orações. Quando eu oro, o céu para, os anjos se dobram. Uau, olha que oração incrível que o Web fez. Que piada. Nós simplesmente pedimos a Ele aquilo que nós entendemos ser da vontade dEle. E Ele faz porque Ele deseja que você faça parte do que Ele está fazendo. Porque do contrário, deixa eu falar a realidade, nós não podemos fazer a vontade de Deus na terra, se Ele não fizer. Nós simplesmente estamos participantes da obra de Cristo. É Cristo quem faz a obra, nós somos co-participantes, co-herdeiros, por causa dele. Então nós estamos aqui tentando participar e Deus está dando uma chance da gente participar da obra dele. Como? Você sabe o que eu quero fazer? Entendeu a minha vontade? Só pede para eu falar, pede para eu fazer. Vamos, Deus, traz cura agora. É exatamente isso que eu quero fazer, cura. E aí acontece cura. Não para que você se glorie, mas justamente para que você participe da obra de Cristo na terra. Gente, isso é paz no coração. Isso é segurança de orações respondidas. Isso é segurança de que quando eu abro a minha boca para falar com Deus, Ele ouve a minha voz em qualquer momento. Quando eu era adolescente, eu tinha medo de falar com Deus no chuveiro. Eu vi no contexto meio estranho.
de igreja. Eu tinha medo, porque eu não posso falar com Deus pelado. É tipo, não pense em Deus agora. Não pense em Deus. Meu querido, nós vivemos uma vida corandel. Nós vivemos uma vida debaixo dos olhos de Deus, 100% do tempo. E isso é bom, porque a qualquer situação da sua vida, você pode falar uma frase de 5 segundos, 3 palavras: Deus me ajude. É da vontade de Deus trazer auxílio, até mesmo diante de qualquer tentação. Ele diz, Ele não traz tentação, ou Ele não permite a tentação sem antes ajudar com uma saída para a tentação. Naquele momento, me ajuda, Senhor. É isso que eu queria ouvir. Vamos sair daqui, agora, corre. Abre a porta e sai. Dá um grito. É da vontade de Deus, de que você participe da vontade dEle. Quando Davi foi construir o templo, ele disse, eu quero fazer a casa ao Senhor. Natan disse, cumpre a tua vontade, Davi. Ele vai dormir, Deus fala, não vai fazer a vontade. A mão dele está suja de sangue, ele não pode fazer isso. Fala para ele que eu nunca pedi para morar na casa construída com mãos humanas. O céu é minha casa, a terra é estrada dos meus pés. Desde o dia que eu tirei vocês do Egito, eu não pedi isso. Como assim, Davi? Quem foi que te disse que eu quero morar numa casa construída por mãos humanas? O seu filho vai, tal, e faz uma aliança com Davi. Quando Natan vai falar com Davi, Davi responde ao Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor me trate com tamanha bondade? Quem sou eu para que o Senhor me trate com tanta gentileza a ponto de fazer promessa para os meus filhos que ainda nem nasceram? Davi fala assim, porque o Senhor colocou isso em meu coração, é que eu encontrei ousadia para te pedir tal coisa. Agora, Salomão construiu um templo ao Senhor ou não construiu? Por quê? Porque Deus deu a Davi os planos para a construção do templo. Davi convenceu Deus de que um templo devia ser construído? Ou o próprio Deus quem compartilhou essa vontade com Davi, e Davi simplesmente pediu, e Deus respondeu, ótima ideia, Davi, já que você me pediu isso, toma aqui a planta do templo. Eu quero, é desse jeito, tá bom? Porque, Davi, eu não sei se você entendeu, mas desde Gênesis até a restauração de todas as coisas, o meu desejo é habitar com os homens. O meu desejo é estar com vocês. Então esse templo vai ser justamente isso, um lugar, uma sombra da realidade, do dia em que eu habitarei com os homens, e os homens serão o meu povo, e eu serei o seu Deus para toda a eternidade. E Davi pediu, e Deus cumpriu. Então, meus queridos, nós precisamos compreender algumas coisas a respeito do que Jesus está ensinando e a respeito de oração. Primeiro, nós fomos tragos para a presença de Deus porque Ele nos desejou lá. Você não está incomodando Deus com as suas orações. Você não é ridicularizado ou bulinado por Deus com as suas palavras fracas ou com as suas orações curtas. Oração bem-sucedida não são aquelas que fazem 3 horas de oração só. Porque eu nem começo a oração, porque eu nunca vou conseguir ficar 1 hora no lugar de oração. Não fique. Ore, simplesmente. Converse com Deus, sobre tudo, em todo o tempo, em qualquer lugar. Está lavando pratos? Fale com Deus. Está trocando fralda? Fale com Deus. Está dirigindo no trânsito? Fale com Deus. Está no seu trabalho, no computador, construindo coisas, fazendo, estudando, construa, estude, seja um pai, seja uma mãe, debaixo dos olhos de Deus, conversando e interagindo com Ele a respeito do que Ele te colocou ali para fazer, em todo o tempo, que sejam poucas palavras,
Que sejam frágeis palavras, mas as suas palavras são prazerosas aos ouvidos de Deus. Ele ama ouvir a sua voz. Mas e se eu falar coisa errada? Deus não vai se ofender, eu te garanto. Deus não vai se ofender. Não tem um pedido, não tem uma pergunta que você faça para Deus que Ele vai falar assim: ai, eu mesmo. Para não falar, meu Deus, você entendeu, né? Foi péssimo, eu sei. Ai, eu mesmo. Ele fez aquela pergunta. Espírito Santo, aperta o botão reset. Nós não sabemos responder essa pergunta. Agora vamos começar o mundo de novo. Não existe isso. Não tem algo na sua vida que Deus já não saiba. Não tem um pecado que você tenha cometido em secreto suficiente que Deus já não conheça. Não tem um pensamento na sua mente que Deus já não tenha sondado. Você está inteiramente transparente diante de Deus. Para tua satisfação e esperança, Deus já até conhece as suas orações antes mesmo da palavra sair da sua boca. Por que nós oramos então? Porque a nossa integridade como filhos de Deus, como noiva de Cristo, como sacerdotes diante de Deus, está em compartilhar de Deus, está em ter comunhão com Deus. Foi para isso que Ele nos salvou. Com o teu sangue comprou homens de toda língua, povo, tribo e nação. Para quê? Para nos fazer um reino e sacerdote diante de Deus, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Enquanto nós falamos com Ele, Ele compartilha a vida sobre nós. Porque o que é vida eterna? Vida eterna é isso, João 17,3. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Enquanto nós estamos falando com Ele, Ele compartilha a vida em forma de conhecimento, e nós falamos com Ele sobre o que Ele falou para nós, e nós falamos de volta, e Ele nos fala a respeito da sua vontade, e nós falamos para Ele a respeito da nossa vontade, e Ele fala para nós a respeito do que Ele quer que mude na nossa vontade. Como intercessores, eu vou finalizar com isso. Eu, quando eu era adolescente em Varginha, não era para dar risada não, eu era líder de intercessão. Então, a oração faz parte da minha vida há muito tempo. Estou com 35 anos já. E quando eu entendi isso, a minha vida de oração mudou. Minha vida de intercessão mudou. Eu vou te contar um segredo que eu descobri. E isso me trouxe tanta paz, isso tirou um peso dos meus ombros. Nós não somos, como sacerdotes de Deus, nós não somos intercessores dos homens a Deus. Nós somos intercessores de Deus aos homens. E isso, meu querido, porque nós lidamos com oração intercessória da seguinte maneira: lá vamos nós de novo. A opressão que a gente sente no lugar de oração não é demoníaca. Geralmente a gente tentando brigar contra Deus. E triste coisa é lutar contra o aguilhão de Deus. Tentar mover a mão de Deus da obra que Ele está fazendo. Tentar levantar os dedinhos dele para Ele parar de fazer. E aí a gente fica lutando. Vamos lá, gente. Aí eu chamo os meus melhores amigos para a reunião de oração, porque geralmente só esses que vêm, né? Ou alguns, se você pagar, falar que tem lanche, geralmente eles vêm também, mas são poucos. E aí a gente chega diante de Deus, vamos lá. Primeiro vamos marchar agora. Vamos começar. Em nome de Jesus, faça, mude, traga, cure. Nós precisamos de algo que o Senhor não está dando. Dê. Esse irmão está passando fome e o Senhor não se importa. Dê. E Deus está assim: eu tenho uma arma secreta. Eu profetizo.
faça. Agora sim. Eu declaro, faça. Eu ligo na terra para que seja ligado no céu, faça. Eu te lembro das suas palavras, o Senhor disse que vai fazer, agora faz. Nós estamos tentando convencer Deus de fazer o que os homens precisam, de dar o que os homens querem. E Deus não está no serviço de prestação de serviço. Deus não tem uma empresa de prestação de serviço. Como resolver a vida dos humanos? Me procure, caso necessite. Não é assim que Deus trabalha. Ele nos colocou diante do trono da graça para que nós, diante dele, pedíssemos o que ele deseja fazer, para que os homens o conheçam. Nós estamos representando Deus nessa história e não os homens. Nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos embaixadores de Deus. Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós não estamos aqui representando a humanidade diante do Deus soberano, poderoso, que criou os céus e da terra e vai fazer e vai tomar tudo para si. Quem somos nós para convencer Deus a fazer algo que Ele não queira fazer? A Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória. Nós somos pó. E se Ele, de repente, deixar uma bênção para trás? E se nós nos humilharmos diante dele, talvez seja que ele mude a história, porque ele deseja fazer, e ele vai fazer da maneira que ele deseja fazer. Nós falaremos e conversaremos com ele dia e noite, porque nós temos prazer nele, porque é bom estar com ele. E ainda mais se nós tivermos a ousadia. Eu lembro com 17 anos, quando minha mãe me ensinou a orar, e ela me disse: filho, você quer saber sobre isso? Pergunte para Deus, Ele pode te falar a respeito disso. E eu fui para o meu quarto e eu ousei, eu acreditei que Deus fala de volta e responde oração. E eu ouvi a resposta de Deus, e eu compreendi a sua vontade. Aquilo mudou a minha história. Então, meus queridos, nós fomos chamados para permanecer na presença de Deus, porque Ele nos ama. E nós falamos a respeito do que Ele nos falou, do que Ele fez, do que Ele deseja. Isso é oração. Oração não é palavras bonitas, repetição, não é uma capacitação especial somente para alguns. Oração não é um departamento. Oração é para todo cristão que foi salvo, todo aquele que recebeu o sangue de Cristo e foi lavado. Nós fomos tragos para a família de Deus, para nós termos comunhão com a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Eu vou te pedir então que você fale com Deus nesse momento. Fala sobre o quê? Fale sobre o que o Espírito Santo falou com você durante essa pregação. O que te chamou a atenção? Quais pensamentos vieram na sua mente? Quais sentimentos vieram no seu coração? Use isso como começo de conversa. Deus te lembrou do lugar de oração? Talvez Deus te lembrou do seu ministério. Talvez Deus te confrontou a respeito da sua apatia. Talvez Deus te lembrou que você não lê a Bíblia, ou que você lê a Bíblia, mas não fala com Ele. Seja lá do que Ele falou com você, não importa para mim. Eu só quero te convidar a responder ao que o Espírito está fazendo e o que o Espírito está falando. Em Hebreus diz que se hoje você ouvir a voz do Espírito, seja obediente, para que você entre no descanso do Senhor, na satisfação da presença de Deus. Fale com Ele sobre o que Ele está falando com você. Entre você e Ele, eu não vou te dizer o que fazer agora.
Pai, eu peço que o Senhor venha renovar a esperança nos nossos corações. Eu peço por aqueles que se ofenderam com a sua vontade, ou que se ofenderam com o lugar de oração por não ter uma resposta às suas orações, aos seus pedidos, por aqueles que se machucaram quando tentaram orar. Eu peço, Pai, restaura o relacionamento, restaura o prazer, restaura a intimidade, restaura os ouvidos para ouvir, restaura o coração para experimentar Deus no lugar de oração. Papai, o Senhor ama essa congregação, o Senhor ama esses que estão aqui, o Senhor ama Criciúma, para que o teu propósito seja cumprido nessa cidade, Senhor. Eu te peço, levante uma igreja persistente, levante uma igreja que levanta a sua voz diante do trono da graça todos os dias, com ousadia, sabendo de que os seus ouvidos estão fixos ouvindo, abertos, para interagir, para se relacionar conosco. Que essa congregação seja um sinal e maravilha, não pelo seu tamanho, mas pelo seu relacionamento com Deus. Eu peço, Deus, levante filhos e filhas nesse lugar, mais persistente do que a viúva, mais ousados do que a viúva. Restaura o ouvido para ouvir, dá-nos um espírito quebrantado, traz de volta para o lugar de oração aqueles que há anos não experimentam mais, nos leva de volta para a palavra, a nos relacionarmos contigo através da sua palavra. Restaura a dádiva do jejum no meio dessa congregação, a dádiva da fraqueza voluntária, do ser pobre de espírito, do ser humilde em mente e coração. Rebaixa o nosso orgulho a nada e restaura-nos a filiação. Coloca um turbante em minha cabeça, um anel em meu dedo, uma roupa que me coloca para beleza e glória diante de Ti, Senhor. Para que onde quer que eu vá, para o que quer que eu faça a partir da minha intimidade com o meu Pai, com o meu Deus, com o meu Senhor, e de que tudo seja para a glória de Deus em todo o tempo. Abençoa essa congregação, Senhor, com um espírito de oração e súplica. É que eu te clamo, é que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.